Fala pessoal, tudo bem? Professor Felipe Carmelo por aqui e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E o tema da aula de hoje é o Brasil colonial, o complexo açucareiro. Ou seja, os objetivos da aula de hoje são vários. O que eu pretendo trabalhar com vocês aqui? Eu vou falar um pouquinho da produção do açúcar, esse é o foco do nosso tema, o tema principal é justamente trabalhar sobre a sociedade do açúcar, a produção do açúcar, o que durante muito tempo se chamou dentro da historiografia de ciclo do açúcar no Brasil. Esse termo, ciclo do açúcar, já não é mais utilizado, uma vez que quando nós falamos em ciclo, nós nos referimos a algo que tem um início e tem um fim. E o açúcar nunca deixou de ser uma atividade econômica importante para o Brasil. Então eu vou abordar com vocês aqui o período no qual o açúcar foi a principal atividade do Brasil, no período em que o Brasil era uma colônia de Portugal. E teve como seu principal centro o Nordeste. O Nordeste do atual Brasil foi o grande centro produtor de açúcar. Então eu vou trabalhar justamente esse período, mas não vou falar só da produção do açúcar, vou falar também das capitanias hereditárias, vou falar do governo geral, vou falar um pouquinho da questão da escravidão. Afinal, nós vamos trabalhar aqui o período inicial da colonização portuguesa no Brasil. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro antes de iniciar esse vídeo é o seguinte: quando nós falamos em período do açúcar, produção do açúcar, Nordeste açucareiro, não quer dizer que somente se produzia açúcar aqui e era isso. Claro que não, gente. O açúcar era a principal atividade econômica, que gerava lucros para a metrópole do Brasil naquela época, que era Portugal. O que não quer dizer que não existiam outras atividades econômicas importantes. E existiam e não eram poucas, tá? Então deixar isso muito bem claro, também vou citar algumas dessas atividades. Bom, agora que vocês já sabem quais são os principais objetivos, se acha o tema pertinente, se você gostar do vídeo, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. Se não está inscrito no canal, se inscreva, que também me ajuda bastante. E se julgar adequado, compartilhe com todos aqueles que gostam de história, ou que vão prestar alguma prova, que precisam estudar esse tema para algum concurso, qualquer coisa que envolva o estudo do complexo açucareiro no Brasil. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de destacar, então, é justamente lembrar que os portugueses eles iniciaram o processo de colonização no Brasil a partir do ano de 1530. Por que a partir do ano de 1530? Porque é em dezembro de 1530 que, a mando de Dom João III, rei de Portugal, parte de Lisboa a primeira expedição colonizadora em direção ao Brasil, que tinha como seu chefe um fidalgo português chamado Martim Afonso de Souza, tá? Então o Martim Afonso de Souza, ele sai de Portugal com basicamente 3 objetivos. Claro, iniciar a colonização no Brasil, afinal, desde quando Pedro Álvares Cabral tinha chegado na Bahia em 1500 até 1530, os portugueses não tinham iniciado uma ocupação efetiva do território do atual Brasil. Eles passavam por aqui, comercializavam pau-brasil com os indígenas, mas não ficavam, não estabeleceram aqui instituições colonizadoras. Tá? Até porque Portugal estava muito mais envolvido com os negócios lá no Oriente, com as especiarias das Índias que geravam muito mais lucro. Portanto, nesses primeiros 30 anos não se preocupou muito com o Brasil. Mas a partir do momento que os negócios com as Índias começaram a não gerar mais tantos lucros, e a partir daí o litoral do atual Brasil começou a ser constantemente atacado, invadido por franceses especialmente, mas não só, corsários, piratas, Portugal achou melhor ocupar o território, iniciar esse processo de ocupação e colonização justamente para assegurar esse território para si. Afinal, os espanhóis já estavam encontrando metais preciosos aqui na América. E Portugal também começou a pensar na possibilidade de que aqui no território do lado deles poderia haver. Tanto é que quando Martim Afonso de Souza sai lá de Portugal, como eu disse, ele tinha 3 objetivos. O mais importante, iniciar a colonização do Brasil. Segundo objetivo, procurar metais preciosos. Terceiro objetivo, expulsar os franceses do litoral brasileiro. Tá? Então Martim Afonso de Souza parte em dezembro de 1530 de Portugal e é justamente ele que funda a primeira vila no Brasil.
a Vila de São Vicente. E é justamente também Martim Afonso de Souza que traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar para cá, iniciando assim o processo de colonização através do açúcar. O primeiro engenho fundado no Brasil, como eu disse, o engenho fundado por Martim Afonso de Souza na região de São Vicente, hoje vizinha de Santos, aqui no litoral de São Paulo. E aí fica a pergunta, por que o açúcar? Por que eles vêm para cá trazendo, por que Martim Afonso de Souza vem para cá trazendo açúcar? Por que Portugal iniciou a colonização do atual Brasil tendo o açúcar como a base econômica? Bom, então, estabelecer algumas coisas aqui para vocês. A cana-de-açúcar é uma planta nativa da Índia que começou a se espalhar pela Europa ali no período ainda da Idade Média, conforme os árabes começaram a avançar e expandir, formar um império gigantesco ali no período medieval. Quando, no ano de 711, os árabes entram na Península Ibérica, onde hoje fica Portugal e Espanha, eles também introduzem ali a cana-de-açúcar. Tá? Então, só que nesse período, gente, aí na Idade Média, a cana-de-açúcar ela era mais usada como ou como cosmético, até para medicina, não era nada popularizado. A cana-de-açúcar ela começa a se espalhar mais pela Europa durante as cruzadas. Tá? Então ali nos anos 1100, 1200, começa a se espalhar mais. Mas ainda assim, nesse período, do final da Idade Média, das cruzadas para frente, início da Idade Moderna, o açúcar ele vai se popularizando entre a aristocracia, entre a nobreza. Por quê? Porque era uma mercadoria muito cara. Afinal, a Europa não tinha clima, nem solo adequado para o plantio da cana-de-açúcar, em regiões muito limitadas ali da Europa. Então, como era um produto que começa a ser consumido, principalmente por reis, rainhas, princesas, príncipes ou pela burguesia enriquecida, começa a se tornar muito valorizado e o açúcar se torna uma das especiarias, como eram chamadas essas mercadorias caras, na época como cravo, pimenta, canela, que inclusive foram os principais motivos que fizeram com que Portugal, Espanha e depois as outras nações europeias iniciassem o processo de expansão marítima que culminou justamente na chegada dos europeus aqui na América e consequentemente a colonização. Então, os portugueses eles já tinham, antes de chegar ao Brasil, eles já tinham uma experiência na produção da cana-de-açúcar. Eles plantavam cana-de-açúcar nas ilhas da Madeira, ilha de Cabo Verde, nas Ilhas Canárias, as ilhas ali do Atlântico, ilha de São Tomé. Tá? Então, quando Portugal decide iniciar a colonização no Brasil, primeiro, eles vão escolher algo em que eles já eram bons, eles eram bons, os portugueses, tinha dado certo o plantio e a produção do açúcar ali nessas ilhas que eu citei para vocês. Então eles já tinham experiência com isso e era uma mercadoria que tinha alto valor de mercado na Europa. O Brasil, tinha terra sobrando. Clima aqui extremamente adequado para o plantio de cana-de-açúcar. Então vão juntar o útil ao agradável. Então eles começam a introduzir aqui também o plantio da cana-de-açúcar e algumas regiões do Brasil vão acabar sendo favorecidas em relação ao plantio da cana, principalmente o litoral de Pernambuco e a região ali do recôncavo baiano. Por quê? Porque essas regiões, especialmente o litoral de Pernambuco, eram regiões extremamente férteis, com o famoso solo de Massapê, um solo muito fértil que vai dar muito certo com o plantio da cana-de-açúcar. Além do mais, o litoral de Pernambuco e da Bahia já estavam mais próximos do litoral da Europa, mais próximos de Portugal. E o clima também era bastante favorável. Afinal, a cana-de-açúcar ela necessita ali de um clima tropical úmido, um calor, com também uma boa quantidade de chuva, e o litoral nordestino tinha tudo isso. Tá? Então, ali vai acabar se destacando mais. E então, a partir do momento que os portugueses chegam aqui, com o Martim Afonso de Souza, quando eles chegam aqui para colonizar, já tinha português no Brasil, mas eles não tinham iniciado o processo de colonização ainda. Então, depois que o Martim Afonso de Souza chega aqui, Portugal inicia esse processo de colonização. Só que aí, um problema que o rei de Portugal teve que enfrentar, foram muitos na verdade, mas um desses maiores problemas era o seguinte: como povoar um território tão maior que Portugal, sendo que Portugal não tinha nem gente suficiente para isso. E esse vai ser um grande problema, nem se todo mundo saísse de Portugal e viesse para cá daria para ocupar. E olha que o território que era de Portugal não era o atual território do Brasil.
Vamos lembrar do Tratado de Tordesilhas. Só uma pequena parte do que é hoje o Brasil, pequena bem entre aspas, porque o Brasil é um território imenso, mas uma pequena parte perto do atual Brasil pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Mesmo assim, já era muito maior que o território português. Como dividir esse território e como ocupar? Bom, Portugal iniciou esse empreendimento colonizador através, então, além do açúcar no campo econômico. Pensando agora na divisão e na ocupação, Portugal iniciou com o processo, das capitanias hereditárias a partir de 1534. Ou seja, logo depois que o Martim Afonso de Souza chegou aqui, e terminou sua expedição, o território que pertencia a Portugal do atual Brasil foi dividido em 15 faixas de terras. Cada uma dessas faixas de terra era chamada de capitania hereditária. 15 faixas de terra distribuída para 12 capitães donatários. Tá? Como é que funcionava esse sistema de capitanias hereditárias? Vamos usar um termo atual para vocês entenderem. Digamos que a coroa portuguesa ela decidiu terceirizar a colonização. Portugal, apesar de ter saído na frente nas grandes navegações e tudo mais, não tinha dinheiro e nem gente para colonizar, para povoar esse território e nem dinheiro para iniciar esse empreendimento tão grandioso. Então, Portugal passou para terceiros. Como é que funcionava? O rei de Portugal doava essas capitanias hereditárias para geralmente membros da baixa nobreza lá de Portugal. Afinal, pessoas da alta nobreza ou pessoas que estavam bem, estavam lá preocupadas com os negócios das Índias, com outras coisas. Esse pessoal que vem para cá, muitas vezes tinham títulos de nobreza, mas eram aquelas pessoas que tinham títulos, mas estavam sem recursos, ou com poucos recursos. Então vem para cá pessoas da baixa fidalguia de Portugal, da baixa nobreza, vem para cá alguns chamados cristãos novos também, que eram judeus obrigados a se converterem ao cristianismo, porque em Portugal não tinha liberdade religiosa, muito pelo contrário. Tá? Então esse pessoal vem para cá, e cada uma dessas pessoas recebia ali um pedaço de terra, que era uma capitania hereditária. Alguns receberam mais do que uma. Foram 12 os primeiros capitães donatários para 15 capitanias. E como é que funcionava? Esse capitão donatário ele não era proprietário da terra, ele tinha o direito à posse dela. Mas ele não era proprietário, afinal, o proprietário era o rei de Portugal, era a coroa portuguesa. Então, como é que vai funcionar? Esse capitão donatário, ao chegar aqui, ele não pode dividir essa terra, ele não pode vender, porque a terra não é dele. Ele tem o direito de posse, mas para ter esse direito, a posse dessa terra, ele tinha que cumprir com várias obrigações. A primeira delas, todos os custos da colonização, da viagem e tudo mais, a coroa portuguesa não ajudava em nada. Então o próprio capitão donatário tinha que arcar com toda a viagem até aqui ao Brasil, o início do empreendimento, tudo ele ia ter que tirar do próprio bolso. A coroa portuguesa não dava nenhum tipo de ajuda. E ao chegar aqui, ele tinha algumas funções, algumas obrigações, como fundar vilas, igual fez o Martim Afonso de Souza, doar sesmarias. O que era sesmaria? Era um grande lote de terra, um latifúndio. Afinal, se vocês repararam bem no tamanho das capitanias hereditárias, algumas são do tamanho de estados do atual Brasil, ou até maiores. Como é que uma pessoa sozinha ela consegue administrar o tamanho de um estado inteiro, de terra? Fora que eram terras totalmente desconhecidas, óbvio que não daria. Então o capitão donatário ele teria a função, por exemplo, de doar a terra para alguém que quisesse construir um engenho de açúcar. Só que daí essa pessoa que recebia, o capitão donatário, que ia verificar se essa pessoa tinha condições para construir um engenho, essa pessoa tinha que cumprir também com algumas obrigações, pagar impostos. Aliás, o capitão donatário, ele podia cobrar impostos em toda a região dentro da sua capitania. Mas parte desses impostos ele também tinha que enviar para a coroa portuguesa. Então, de uma maneira geral, fora que ele tinha que formar uma milícia, ele que tinha que cuidar da justiça na região, formar uma milícia para manter a ordem. Então ficava tudo a cargo do capitão donatário. A coroa portuguesa lavou as mãos e entregou na mão de particulares a colonização. E só que aquela história, isso tinha tudo para dar errado. E deu. E deu. Das 15 primeiras capitanias hereditárias, só 2 não faliram. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Claro que tinha tudo para falir,
Esses capitães donatários chegavam aqui, eles não tinham suporte nenhum, eles não conheciam o território, não tinham estradas, não tinham ligações entre as regiões do Brasil, então eles ficavam totalmente isolados numa terra desconhecida, eram atacados por indígenas, óbvio. Você chega no território do indígena e começa a querer fundar vila, colonizar, ocupar, explorar esse território, muitos indígenas vão atacar. Teve caso de capitão donatário que foi morto por indígenas. Então, esse início vai ser bastante difícil. As duas que prosperaram foi principalmente Pernambuco, né? Pernambuco, por que a capitania de Pernambuco ela prosperou? Por conta do açúcar, por conta da produção do açúcar, que ali teve um destaque, né? A região de São Vicente, a capitania de São Vicente também teve uma boa produção do açúcar, não tanto quanto Pernambuco, mas também conseguiu ter ali o desempenho vários engenhos, né? E a relação da região da capitania de São Vicente com os indígenas locais, eles conseguiram construir uma dinâmica muito própria. Uma dinâmica muito própria de escravização de indígenas, inclusive, comércio de indígenas escravizados, produção de alimentos. Então foi uma capitania que também conseguiu se manter bem. Mas a principal e a mais rica delas foi a de Pernambuco, nesse início, porque concentrava o maior número de engenhos de açúcar, tá? Bom, de qualquer maneira, como é que funcionava esse sistema açucareiro? Esse sistema açucareiro, ele se baseava naquilo que se convencionou chamar de sistema de plantation, né? Que era um sistema, como eu disse para vocês, que Portugal já tinha implementado nas ilhas do Atlântico e traz aqui para o Nordeste, especialmente para o Nordeste, não apenas para o Nordeste, mas especialmente para o Nordeste, mais específico ainda Pernambuco e Bahia, né? As regiões que vão se destacar nesse início. E como é que funcionava esse sistema de plantation, né? Aquele sistema de sesmarias, de doar lotes que eu comentei com vocês, acabou favorecendo a criação do latifúndio aqui no Brasil, né? Extensas propriedades de terra. Então, quando a gente pensa na produção do açúcar no Brasil, essa produção do açúcar ela era realizada dentro de um engenho de açúcar, que já eu vou colocar um para vocês verem como é que ele funcionava. E o engenho de açúcar era todo um complexo onde esse açúcar era produzido, onde as pessoas ali trabalhavam, viviam. E o engenho era um latifúndio, era uma grande propriedade de terra. Então a característica principal desses engenhos eram que eles eram grandes propriedades de terra, pertenciam a um proprietário, a um dono, né, o chamado senhor de engenho, que deixava grandes extensões de terra para o plantio da cana-de-açúcar, para o plantio basicamente de uma mesma coisa, a cana-de-açúcar. E aí nós temos uma outra característica do sistema de plantation, a monocultura. Monocultura, uma cultura, né? Então esses engenhos eles eram especializados em produzir uma coisa apenas. Não quer dizer que não tinham plantações de outras coisas, tá? Mas o foco do engenho era plantação de cana-de-açúcar. Pelo menos para exportação, para o mercado externo, cana-de-açúcar. Tá? Então, latifúndio, monocultura. Uma outra, eu acabei já comentando com vocês, toda essa produção ela era voltada para o mercado externo. Afinal, gente, nós não podemos esquecer que o Brasil era uma colônia de Portugal. E o que isso significa na prática? Que todas as atividades que são realizadas aqui no território do atual Brasil, de alguma maneira elas são realizadas para favorecer a economia de Portugal, que era a nossa metrópole. Claro que isso fica muito mais no papel do que na prática, né? Porque Portugal tentava controlar o que acontecia aqui no Brasil. Conseguia? Não. Olha o tamanho do litoral brasileiro. Portugal nunca conseguiu controlar todos os saques, piratarias, os contrabandos. O que as pessoas desenvolviam aqui internamente no Brasil. Vocês acham que o rei lá de Portugal tinha o controle de tudo que acontecia aqui dentro? Não. Muito pelo contrário. Mas pela lógica do chamado pacto colonial, né? Que era essa relação da metrópole com a colônia, tudo que era produzido em larga escala aqui no Brasil era produzido não para ficar aqui, mas para ser vendido para Portugal. Então todo o açúcar produzido nos engenhos, ou quase a sua totalidade, teriam como objetivo o mercado externo. E entenda o mercado externo, Portugal. Né? Então o açúcar produzido aqui no Brasil, se o senhor de engenho quisesse vender esse açúcar para a França, para a Inglaterra, ele poderia? Em tese, diretamente, não. Por quê? Entra a questão do pacto colonial e do monopólio colonial.
Afinal, Portugal tentava manter um monopólio sobre a economia do Brasil. Em tese, o Brasil tinha a função de produzir gêneros alimentícios para Portugal e, em troca, comprar de Portugal produtos manufaturados, favorecendo sempre assim a economia da metrópole, entenda, Portugal. Então, em tese, as pessoas que viviam aqui no Brasil não podiam comprar de qualquer um e também não podiam vender para qualquer um. Tudo teria que passar por Portugal. Tá? De qualquer maneira, esse açúcar, então, ele era voltado para o mercado externo e não para o mercado interno aqui. E toda a produção do açúcar era baseada na mão de obra escrava, na escravidão indígena e africana. Nos primeiros anos, nas primeiras décadas, praticamente indígena apenas. Depois sendo substituída pela africana aos poucos. Eu já vou explicar para vocês o porquê. E uma coisa interessante também de lembrar é que havia uma forte parceria de Portugal com a Holanda na produção açucareira aqui no Brasil. Aqui no Brasil não havia refinaria, e nem em Portugal. Os holandeses, sim, tinham refinarias. Tá? Então, como assim refinarias? Para refinar o açúcar. O açúcar que era produzido aqui nos engenhos aqui do Brasil não era o açúcar refinado. Quem fazia esse trato final do açúcar, né, eram os holandeses, então havia uma parceria. Muitos engenhos de açúcar aqui no Brasil eram financiados por bancos holandeses ou por holandeses particulares, tinham engenhos de holandeses, inclusive. Havia uma parceria entre Portugal e Holanda. O açúcar produzido aqui no Brasil, ele ia para Portugal, de Portugal para os holandeses, né? Portugal vendia para os holandeses, e os holandeses refinavam, faziam o trato final do açúcar, refinavam e sacavam e vendiam para o restante da Europa. Tá? Então havia toda uma parceria, tá? E é importante destacar, inclusive, que, igual eu comentei no início do vídeo, não é porque nós estamos falando aqui de açúcar que somente o açúcar era uma atividade importante. Afinal, o açúcar não conseguiria ter se desenvolvido sem outras atividades econômicas, por exemplo, como a pecuária. A criação de gado aqui no Brasil, ela foi uma atividade importantíssima junto ali com o açúcar desde o início. Afinal, os carros de boi eram né, utilizados para transportar o açúcar até os portos, para transportar as pessoas, para transportar dentro do próprio engenho a cana-de-açúcar. Os animais eram usados para tração na moenda. Os animais também usados para o consumo da carne. Então a pecuária, uma atividade fundamental que se desenvolveu junto com o açúcar, assim como, né, não havia só latifúndios no Brasil. Como eu falei para vocês, a produção do açúcar, ela geralmente era voltada para o latifúndio. Mas existiam pequenos produtores também de cana-de-açúcar. E aí não tinham dinheiro para ter um engenho de açúcar, todo aquele complexo. Mas tinham, né, outras atividades, né, cultivo da mandioca, por exemplo, que vinha desde a cultura indígena, continuou sendo muito importante nesse período. O couro, né, a produção do couro, a carne seca, né, a charque, como era chamado lá no sul depois, a produção do fumo a partir do tabaco, que era muito utilizado na troca por escravizados no litoral da África, inclusive, a extração de madeira, né, entre outras atividades extremamente importantes, a própria produção da cachaça. E aí que tá, né? A cachaça que era um derivado, né, desse complexo açucareiro. Porque como que era a produção do açúcar no Brasil, né, nos engenhos? Então, quando a gente fala em engenho, nós falamos de um sistema complexo, né? O engenho envolve desde da moenda, né, onde essa cana-de-açúcar era moída, até as plantações de cana-de-açúcar, passando pela casa grande, que era a casa onde vivia o senhor ali de engenho e todos os seus familiares e agregados, a senzala, onde dormiam os escravizados, né? Local terrível, inclusive, a capela, tudo isso envolvia o engenho de açúcar. E quando a gente fala na produção do açúcar, o açúcar, né, a cana-de-açúcar era levado para a moenda, onde era moído, extraía o caldo da cana, né, o caldo de cana, era levado para a casa de caldeira, onde era fervido em pequenos tachos, né, em pequenos não, gigantes tachos, e tudo isso realizado por escravizados, tá? Até um ponto, ela era fervida até um ponto certo, né, esse caldo de cana, até se tornar um melaço. Né? Aí esse melaço, né, já bem mais grosso, era colocado em vasos de barro e aí eram levados para casa de purgar. Esses vasos de barro, eles eram abertos embaixo para escorrer o excesso do líquido, né? Eles ficavam lá por 40 dias descansando, até que depois, né, eles tiravam e aí
estava ali separado, o açúcar mascavado, o açúcar, né, na casa de purgar eles iam embranquecendo esse açúcar num processo também. Nessa época o açúcar mais branco e mais refinado era mais valorizado. O açúcar mais grosso, né, e mais escuro era menos valorizado, era considerado de inferior qualidade. Mas quem fazia parte de refinar, como eu comentei com vocês, eram os holandeses. E a cachaça, ela teria sido produzida ali nesse processo de cozimento da cana-de-açúcar em algum momento. Todas essas atividades, como eu disse para vocês, eram realizadas por escravizados, do início ao fim. Bom, e sobre a escravidão, inclusive, eu vou fazer um vídeo depois específico sobre ela. Tá? Só sobre a escravidão, porque é um tema muito importante e com muitas coisas para serem ditas. Como eu disse para vocês, o sistema de capitanias hereditárias acabou não prosperando. E aí o rei de Portugal percebeu o seguinte, que era preciso centralizar mais a administração. Portugal precisava controlar, as capitanias ficaram muito isoladas, né? Então não deu certo. Por isso, em 1549, o rei de Portugal envia para cá o primeiro governador-geral do Brasil, um fidalgo português chamado Tomé de Sousa. Tá? Ou seja, a partir de 1549, além das capitanias hereditárias, o Brasil passa a ter um governo geral. Tomé de Sousa chegou aqui com cerca de 1000 pessoas, né? Ele não veio sozinho. Ele veio trazendo todo um aparato burocrático. Afinal, o Brasil teria, a partir de agora, um governo geral. E o governo não é formado só pelo governador, e sim por vários outros cargos administrativos. Então, Tomé de Sousa ele vem para cá, ele tem essa missão extremamente importante de centralizar a administração. As capitanias hereditárias vão continuar existindo, só que agora elas respondem ao governador-geral. E o Tomé de Sousa mandou construir a primeira capital do Brasil, a cidade de Salvador, né, que foi construída em 1549 para ser a capital, né, inclusive a sede do governo-geral do Brasil. Tomé de Sousa também trouxe junto com ele, né, como eu falei, outras pessoas que seriam funcionários, né, alguns cargos importantes, como o provedor-mor, que era a pessoa que cuidava da cobrança de impostos, o ouvidor-mor, que cuidava da justiça, o capitão-mor da segurança, como se fossem ministros, né, pensando nos governos atuais. E ele traz também junto com ele os primeiros padres jesuítas, né, como o padre Manuel da Nóbrega. Os jesuítas eles chegam ao Brasil com o principal objetivo de catequizar os indígenas e, nesse sentido, até favorecer a colonização, porque, em tese, o indígena que se tornasse cristão aceitaria mais fácil o domínio português, né? Então, eles vêm com essa função de catequizar e também nós não podemos esquecer que os jesuítas, a Companhia de Jesus, tinha sido criada pelo Inácio de Loyola lá na Espanha para combater o avanço do protestantismo. Afinal, nesse período que Portugal está iniciando a colonização no Brasil, a Europa está pegando fogo com as guerras de religião entre católicos e protestantes. Martinho Lutero tinha iniciado a Reforma Protestante em 1517. Bom, agora falando um pouquinho sobre a sociedade açucareira, né, essa sociedade do açúcar, era uma sociedade com características bastante violentas e patriarcais. Afinal, claro que não havia apenas o senhor e o escravo, havia toda uma camada intermediária, havia pessoas livres, era uma sociedade muito mais complexa. Mas se nós pensarmos, né, ali ao redor dos engenhos de açúcar, aquele que mandava, aquele que tinha influência mesmo, era o senhor de engenho. Porque o senhor de engenho, ele não era apenas o dono das terras, né, e dono da produção do açúcar. Ele acabava tendo um poder, além de econômico, político e social. Tá? Afinal, aqui no Brasil, quando uma vila era fundada, e junto com ela uma Câmara Municipal, quem que governava nessa Câmara Municipal? Os chamados homens bons. E quem eram os homens bons? Eram proprietários de terras e de escravos. Ou seja, era muito comum o senhor de engenho também governar a vila que ficava ali próximo às suas terras, tá? Ou ter influência diretamente no governo dessa vila. Então, esses senhores, e fora que a quantidade de pessoas que dependiam do senhor de engenho era muito grande, tá, gente? Porque, como eu falei, dentro de um engenho não tinham só os escravos. Tinha os trabalhadores livres também, que acabavam dependendo desse senhor, os agregados. Também era comum o senhor de engenho ter criação de gado.
Então, quando a gente pensa na sociedade, é importante destacar que o senhor de terras, o senhor de engenho, ele acabava tendo uma influência muito além da econômica. Por isso que acaba se desenvolvendo nesse Brasil açucareiro, né, dessa sociedade do açúcar, uma aristocracia, uma espécie de nobreza mesmo, uma nobreza dona de terras e que tinha uma influência. Claro que não era aquela nobreza europeia, hereditária, né, de famílias importantes, tradicionais, mas uma nobreza de posses, uma nobreza com terra, dona de escravos, né, e que por isso tinha muita influência. Quanto mais terras e mais escravos, maior o poder, maior a influência desse senhor de engenho. E era uma sociedade extremamente patriarcal, né, marcada pela forte miscigenação, porém uma miscigenação de maneira forçada. Pessoas foram trazidas para o Brasil de maneira forçada, escravizadas à força. Ou seja, era uma sociedade extremamente violenta, onde a violência fazia parte do cotidiano. Era comum você passar pelas ruas e ver um escravizado sendo açoitado. Afinal, quando uma vila era fundada aqui no Brasil e uma câmara municipal como consequência, vinha junto o quê? O pelourinho, aquele mastro, né, que ficava na praça central, onde as pessoas amarravam seus escravizados para açoitá-los. Ou seja, era comum a violência. Agora, claro, como eu falei, eu vou focar na escravidão em uma outra aula. Vou ter uma aula só sobre a escravidão, mas não dá para pensar o Brasil sem escravidão, não dá para pensar a produção do açúcar sem escravidão, porque a escravidão era a base de tudo. Tá? As primeiras vítimas, inclusive, da escravidão foram os indígenas. Inclusive, gente, só a partir da década de 1570 que os africanos eles começam a ser introduzidos de fato aqui no Brasil, no trabalho dos engenhos aqui no Brasil, porque nas primeiras décadas, década de 1530, 40, 50, 60, era um predomínio total da mão de obra escrava indígena. E aí, aos poucos, os indígenas vão sendo substituídos. O número de africanos só vai ultrapassar o de indígenas no trabalho escravo dos engenhos nos anos 1600, no século 17. Ou seja, ao longo de todos os anos 1500, a maior parte dos trabalhadores dos engenhos eram indígenas. Mas como eu falei para vocês, havia toda uma camada intermediária nessa sociedade, de carpinteiros, ferreiros, capatazes, né? Havia comerciantes livres, havia sim um grupo intermediário. Agora, a questão da escravidão, como eu falei para vocês, é importante destacar que o indígena ele vai sendo substituído pelo africano. Justamente por quê? Porque o comércio de escravos da África para o Brasil era muito lucrativo para a coroa portuguesa. E a coroa portuguesa entendeu isso. A escravidão indígena não estava se mostrando lucrativa para a coroa portuguesa por vários fatores. Bom, primeiro porque o indígena já estava aqui no território. Então Portugal não tinha o controle sobre isso. A pessoa ia lá, capturava o indígena, mandava capturar, colocava para trabalhar no engenho. O rei de Portugal, que controle que ele teve sobre isso? Nenhum. Diferente do africano, que vai ser tirado lá do litoral da África, vai ser colocado num navio, trazido para o Brasil, e essa viagem, né, ela vai ser fiscalizada, vai ser controlada. E a pessoa que está trazendo esse escravizado para cá, ela está tendo que pagar imposto para o rei de Portugal para poder fazer isso. Aí é diferente. Mas outros fatores também contribuíram, né? A quantidade de indígenas que morreram por conta das doenças trazidas pelos europeus, né? E foi uma devastação total, gente. Em algumas regiões, os milhares de indígenas mortos, os números são absurdos. Tá? Fora que o indígena, ele realmente, na cultura indígena, não fazia o menor sentido o trabalho compulsório, né? Não é que ele era preguiçoso. É que não existia capitalismo, lucro e essa noção de trabalho que os europeus estavam trazendo não existia aqui na América. Tá? Então, a escravidão indígena, como eu disse para vocês, ela vai apresentar vários empecilhos. A questão dos jesuítas também, que os jesuítas chegam aqui no Brasil para catequizar o indígena, então eles começam a se colocar contra a escravidão. Tá? Então são vários motivos que vão começar a deixar bem claro que a escravidão indígena ela não era lucrativa para a coroa portuguesa, ao contrário da escravidão africana. Se teve uma atividade que gerou lucro para Portugal, foi o tráfico de escravos da África para o Brasil, mas isso é um tema de um próximo vídeo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.